Lucas capítulo 5, nós vamos ler verso 1 até o 11. Amém? Todos acharam? Amém. A palavra de Deus diz assim: Aconteceu que Jesus estava junto ao lago de Genezaré, e a multidão o apertava para ouvir a palavra de Deus. Então ele viu 2 barcos junto à praia do lago. Os pescadores tinham desembarcado e estavam lavando as redes. Entrando num dos barcos, que era o de Simão, Jesus pediu-lhe que o afastasse um pouco da praia. E assentando-se no barco, ensinava as multidões. Quando acabou de falar, Jesus disse a Simão: Leve o barco para o lugar mais fundo do lago, então lancem as redes de vocês para pescar. Em resposta, Simão disse: Mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos, mas sobre a sua palavra lançarei as redes. Fazendo isso, apanharam grande quantidade de peixes, e as redes deles começaram a se romper. Então fizeram sinais aos companheiros do outro barco para que fossem ajudá-los, e foram e encheram ambos os barcos, a ponto de quase afundarem. Vendo isso, Simão Pedro prostrou-se aos pés de Jesus, dizendo: Senhor, afasta-se de mim, porque eu sou pecador. Pois à vista da pesca que fizeram, a admiração se apoderou dele e de todos os seus companheiros, bem como Tiago, João, os filhos de Zebedeus, que eram seus sócios. Então Jesus disse a Simão: Não tenha medo, de agora em diante será pescador de gente. E arrastando eles os barcos para a praia, deixando tudo, os seguiram. Feche seus olhos por um momento. Paizinho querido, graças nós te damos, Senhor, por essa noite especial que o Senhor separou para falar conosco. Graças te damos, Senhor, pela tua palavra. Graças te damos, Senhor, porque o Senhor é bom e a sua misericórdia se renova sobre nossas vidas a todos os dias, Pai. Em nome de Jesus, nesse momento, essa palavra venha entrar em nossos corações e que nossos corações estejam preparados para recebê-la, Pai. Como uma terra, Senhor, que recebe uma semente em terra boa e que gera bons frutos. Em nome de Jesus, amém. Pode tomar o seu assento. Os irmãos, se observarem um pouquinho no rosto de cada um desses jovens aqui, vai perceber um extremo cansaço no rosto de cada um. Mas também creio que todos são gratos por aquilo que Cristo tem feito, por aquilo que Deus tem feito e tem derramado sobre nós nesses dias. Nós ouvimos alguns dos testemunhos aqui de muita coisa que Deus tem feito, e nós cremos que ainda tem muito mais a derramar sobre nossas vidas. E nessa noite, essa palavra especial que Deus colocou no meu coração, em que o tema parece um pouco estranho, trocando 6 pela eternidade, nós já vamos falar um pouquinho disso, mas para que em nome de Jesus, a partir dessa noite, nós possamos sempre lembrar daquilo que Cristo fez por nós e do chamado que Ele tem colocado em nossas vidas. Nós somos uma igreja que faz missões de verdade, nós somos uma igreja que investimos em missões e vamos a missões. Então que em nome de Jesus nós possamos responder a esse chamado todos os dias, amém? Nas últimas semanas eu tenho passado por uns maus bocados. Eu peguei uma chuva e também com a mudança de clima, todo mundo que me conhece sabe que a minha saúde não é muito da boa, qualquer ventinho que bate um pouquinho mais forte já estou doente. E algumas semanas atrás, peguei um ventinho desse e fiquei bem gripado, bem resfriado. E aí tomei alguns remédios para a gripe, e a gripe passou na época, mas a garganta começou a doer, a garganta continuou doendo, não resolvia. Então fui atrás dos remédios que geralmente eu tomo quando estou com dor de garganta. Aí fui lá, comprei os remédios, tomei. Foi uma cartela, foi 2 cartelas, não resolveu. Vamos mudar de remédio, sem ir para o médico, né? Então fomos lá, mais uma cartela de remédio, mais 2 cartelas e nada. Doutora Lígia deve estar aí com raiva de mim, né? Esses pacientes que não vão para o médico, daí só vai piorando, se medicando sozinho. Depois chega no médico, tudo destruído, né? Então, fui lá, tentar me curar com outro remédio, e nada resolvia. A dor de garganta foi continuando, aumentando. Fui gastando mais dinheiro, trocando de remédio, e no fim, a infecção apenas aumentou. Então eu cheguei na segunda-feira passada, eu não aguentava mais de dor, já não conseguia mais engolir, já não conseguia mais falar, já não tinha voz, já não tinha mais para onde correr. Falei, vou para o médico, né? Então corri para o médico, passei a noite lá, aí o médico me receitou o remédio correto para mim me tratar, me passou uma injeção naquele momento, que trago dores até hoje daquela injeção forte, mas que tomei aquela injeção com muita dor, cheguei na minha casa, deitei, ainda com dor de garganta e com dor da injeção. Falei, Deus do céu, agora vamos lá. Mas aí deitei e dormi, passou a noite, consegui dormir pela primeira noite. Então, foi chegando perto do meio-dia, eu comecei a sentir que estava melhorando minha garganta. Comecei a engolir, passou um dia,
continuei tomando os remédios corretos agora. Então, em menos de um dia ali, fui melhorando. No outro dia estava 100%. Glória a Deus. Falei, nossa, Deus é bom, me curou, olha só que bênção. A bezetacil fez efeito, o remédio deu tudo certo, Deus me direcionou para o médico, glória a Deus. Mas enquanto eu estava no desespero por uma cura tão rápida, em que eu tomei todos aqueles remédios rápidos, e um não funcionava, eu trocava por outro, e tudo mais, o médico até se assustou quando ele me viu, porque ele foi olhar minha garganta, eu falei, doutor, estou com dor de garganta aqui, não estou conseguindo falar e tal. Aí ele falou, abre aí para eu dar uma olhada. Eu abri, ele nem chegou muito perto, ele falou, eita, falou, tá feio o negócio. Então, tudo bem, Deus curou, passou e tudo mais. E aí quando eu olhei para essa situação, eu falei, poxa vida, né? Faz muito sentido agora na minha vida aquela frase de trocar 6 por meia dúzia. Troquei um monte de remédio por mais um monte de remédio que não funcionou. Gastei dinheiro, perdi tempo, fiquei com dor, aumentou a minha dor e eu troquei 6 por meia dúzia. Troquei um remédio que não funcionou por outro que não funcionou, porque simplesmente eu não fui no lugar certo. Simplesmente me segurei e não fui. Então, esse ditado tão popular conhecido como trocar 6 por meia dúzia fez sentido na minha vida. Troquei um remédio que não funcionava por um outro que também não funcionava. E em algum momento na sua vida você já deve ter ouvido ou até mesmo falado, citado essa frase, trocar 6 por meia dúzia. Esse ditado que simboliza uma situação onde você busca por uma solução, mas troca uma coisa por outra que não faz diferença nenhuma e você volta para estaca zero. E nós vamos caminhar por essa história que nós acabamos de ler aqui. E nessa história é engraçado porque quando a gente vê essa história, parece que, olhando por cima, é um simples fato de trocar 6 por meia dúzia. Nós encontramos um homem que encontra outro homem e fala assim, estou te convidando agora nesse momento para que você deixe de ser pescador para ser pescador. Como assim? Parece que está trocando 6 por meia dúzia. Você não vai mais ser pescador agora, você vai ser pescador. Olha só, vamos caminhar um pouquinho nessa história para entender mais de como foi essa melhor decisão que esse homem tomou. Na história nós temos vários personagens, mas eu quero focar aqui nessa noite apenas em 2. Um desses homens era um homem muito famoso, um homem que dividia opiniões, muitos o amavam por seus ideais, muitos criam nele, amavam eles pelas coisas que ele fazia, pelas coisas que ouviam dele, porém muitos odiavam ele também pelas coisas que ele fazia e pelas coisas que ele falava. Fato é que ele dividia opiniões, assim como os famosos nos dias de hoje, que tem muitos fãs e muitos haters também, que a pessoa fala qualquer coisa, algum distorce, fala isso, fala aquilo. Esse homem também muito famoso, tinha muitos fãs, muitos haters também, mas era um homem muito famoso. E ele caminhava, e o outro personagem é um homem talvez desconhecido até esse momento, um homem chamado Simão. Não tinha muitos relatos sobre ele até ali naquele momento, apenas que ele era casado, trabalhava em sociedade ali com seu irmão André, com seus parceiros de pesca. Provavelmente a profissão que ele tinha, ele havia herdado do seu pai, porque geralmente era assim que acontecia. Então, provavelmente aquele meio de sustento seria o único meio de sustento da vida dele, a pesca. Talvez a única fonte de renda da sua família. E quando você é autônomo, né, você corre grandes riscos. Os irmãos que trabalham com negócio próprio, os irmãos que são autônomos sabem que o sustento depende geralmente de você. E aquele homem trazia o sustento para a sua casa que provavelmente dependia dele, da pesca. E se você não tem um salário fixo, né, é necessário uma base de fatores que cooperem para que você consiga sobreviver. O esforço que você faça, você precisa realmente se esforçar para que você tenha uma renda. E eu não sei como era a realidade, como era a habilidade de Simão com seu ofício. Só que aqui nesse momento está mostrando uma coisa. Ele estava frustrado porque ele não tinha conseguido pescar. Era a única coisa que ele sabia fazer, era a renda que ele tinha, mas ele estava frustrado porque ele não tinha conseguido pescar. Um pescador que não conseguia pescar. Alguns meses atrás nós tivemos um evento que abalou a humanidade, chamado Copa do Mundo. E mesmo aqueles que nunca assistiram um jogo de futebol, naquele momento estavam sabendo até a escalação da Coreia do Sul. Todo mundo sabia tudo da Copa, e tinha álbum de figurinha da Copa, e sabia tudo da Copa, assistiam os jogos, fazia bolão e tudo mais, todo mundo, nossa, Copa, e todo mundo assistia. E fato é que eu acho que se você torce para o Brasil, uma coisa que você deve ter pensado em algum momento dessa Copa do Mundo, é o seguinte: esse cara ganha só para fazer isso e não faz direito. Quando chegava a bola na frente do gol, você falava, agora o Brasil vem, agora vem Hexa, agora vem, e puf, chutava para fora. Poxa vida, o cara ganha só para isso. O cara ganha um salário astronômico para treinar o dia inteiro, para fazer um gol. Chega no momento, não faz.
Os caras ganham milhões e milhões para representar o nosso país aí, jogando futebol, faltando 4 minutos para o final do jogo, 7 no ataque. Hoje, Brasil, ganham só para isso, vivem disso e não fazem direito. Mas ainda assim, os salários deles continuam. Agora imagina Pedro, que tudo que ele sabia fazer ali era pescar, e ele não estava fazendo direito. Tudo que ele sabia fazer era pescar, e no final do dia passou a noite inteira e não pescou nada. E agora, como é que vai vir o sustento? Então, no final de tudo, a gente vê um desespero na vida daquele homem. Agora pensa na vida desse homem, dos seus parceiros de negócio, só sabiam fazer aquilo e nada funcionasse. Talvez sua família pudesse passar fome, necessidade naquele momento. Foi uma noite perdida, tanto que ele diz: mestre, passei a noite inteira e não pesquei nada, não deu certo. Já aconteceu com você, de aquele lugar, aquela área da sua vida em que você tem o domínio, aquela área da sua vida em que você é o cara, a área em que você sabe conduzir, a área em que você tem o controle da sua vida, mas chega em um momento que você fala: poxa vida, passei a noite inteira e não pesquei. Talvez seja o seu sentimento, em que você tem um domínio tão forte sobre os seus sentimentos. Talvez seja o seu negócio, talvez seja um relacionamento, não sei qual área da sua vida, mas talvez existem áreas da sua vida em que você fala: não, aqui eu tenho controle, isso eu domino de peito, faço gol e saio comemorando. Mas chega um momento na nossa vida que parece que não dá certo. Chega um momento na nossa vida que aquela área que nós somos profissionais em fazer, talvez o nosso negócio, trabalho, sustento, talvez seja um momento em que não vai dar. Não deu certo, a noite inteira eu passei aqui, nada pesquei, não deu certo. Mas talvez nós olhamos para esses momentos e começa a bater o desespero à porta, parece que não existe mais solução para esse momento. Então é nesse momento que daí se apresenta o outro personagem dessa história. Nesse momento de desespero, em que aquilo que você tem o controle, aquilo que você controla em sua vida, você não consegue mais controlar, chega outro personagem. Nesse momento, lembra o cara famoso que nós falamos no começo? Ele se apresenta na praia. Imagine ali agora, Simão estava ali, lavando as redes vazias de uma noite frustrada de pesca, estava ali tranquilo, talvez chateado pelaquela noite que ele teve. Então ele vê uma multidão se aproximando, diz que uma multidão seguia aquele homem. Então imagina, o cara está na praia, provavelmente não era acostumado a ver tanta gente nesse horário, e aquela galera chegando. Se fosse eu já saía correndo, tubarão, o que é, meu Deus? Então chega esse homem, Jesus chegando no meio da multidão, e aquele homem começa a pregar para aquela multidão. Só que de repente a Bíblia fala que as pessoas começam a apertar ali, o lugar estava ficando sem espaço, estava ficando complicado. Imagina Jesus chegando, olhando para um lado, para o outro, tem água ali, as pessoas chegando, e agora? Então esse homem olha para ele, e a única coisa que ele fala ali, que ele faz naquele momento, ele pega o barco de Simão, pede o barco para ele e se afasta um pouco. Agora entra uma parte que eu acho engraçado, porque a gente lê muitas vezes as passagens e a gente não se atenta a algumas coisas. Mas aparentemente eles não tiveram um diálogo ali antes, não mostram um diálogo deles. Simplesmente Jesus chega, pede o barco e se afasta. Agora imagina você, meu irmão, coloque você no lugar de Simão. Você está a noite inteira trabalhando, tentando pescar, não está vindo nada. Você está ali frustrado, lavando suas redes, querendo ir embora agora naquele momento. Alguém chega e pede teu barco emprestado para... Preste teu barco. Pô, eu não sei você, mas eu sou ciumento com as minhas coisas. Às vezes as pessoas pedem a moto, o carro emprestado, eu empresto, tudo mais, beleza. Mas assim, aquele ciúminho. Agora imagina, o homem chega para ele e fala: poxa, empresta aí o teu barco. Não é registrado como foi a reação de Simão nesse momento, mas o barco era o meio de trabalho dele. Imagina se a multidão maluca ali começa a querer subir em cima do barco para ouvir Jesus também, afunda o barco. Imagina se ele estraga o barco. Imagina se acontece alguma coisa. Já é difícil pescar com o barco inteiro, imagina afundado, estragado. Mas tudo bem, Simão empresta o barco, Jesus sobe nele, se afasta um pouco da margem. E se eu fosse Simão, já me aliviaria na hora, porque se afastou ali, agora ninguém vai subir em cima, né? Tá tranquilo, estou eu e Jesus aqui, tá tranquilo. Mas tudo bem. Então naquele momento, toda a multidão lá de fora, ouvindo Jesus falar, as pessoas se admiravam com aquilo que Jesus falava, porque ele era diferente, ele era uma pessoa diferente, a palavra dele era diferente, a forma com que ele falava era diferente. Talvez as pessoas olhavam aquilo lá e elas já até tivessem ouvido da boca de alguém, mas a verdade que aquele homem passava era diferente.
Era diferente da forma que elas ouviam as outras pessoas pregar, é diferente a forma que essa pessoa olhava para elas. Esse homem era diferente, e agora naquele momento, ele está em cima do barco de Simão, de Pedro, estava ali pregando para aquelas pessoas. Agora, imagine você lá fora, você como Pedro, sentado ali em cima, olhando aquela multidão, e olhando o mestre, do ladinho de você, pregando para aquelas pessoas, porque ele está no seu barco. Naquele momento, Jesus, a grande estrela, literalmente a estrela da manhã, está no seu barco, falando palavras de vida eterna, e você está do ladinho dele, ouvindo de tudo. Um privilégio desse que provavelmente fez Pedro esquecer a pesca fracassada dele. Agora, o mestre estava no seu barco, pregando para aquelas pessoas, e ele estava tendo o privilégio de estar ali do ladinho. Só que, para que esse privilégio aconteça, primeiramente, você precisa permitir que ele entre no seu barco. E agora entra uma questão muito difícil aqui. Provavelmente o barco não era o bem mais precioso que Simão possuía, mas era bem provável que o barco era o fruto da renda daquilo que era mais precioso para ele, que era a família. E naquele momento, Jesus está pedindo aquilo que trazia a renda para ele, aquilo que naquele momento era tão precioso para ele, para subir em cima e para usar. E agora eu pergunto, se Jesus pede para você o seu bem mais precioso, para tomar o controle, você entrega? Será que se Jesus nessa noite pedir para nós, entregue seu bem mais precioso, me empreste um pouquinho aqui, será que a gente vai entrar? Será que a gente vai permitir que ele entre em nosso barco? Para que nós possamos conhecer a Jesus de perto, assim como Pedro conheceu naquele momento, nós precisamos permitir que ele entre em nosso barco. Mas muitas vezes surgirão dúvidas em nosso coração, quando nós nos deparamos com essas verdades, porque Jesus é educado, mesmo ele sendo o Senhor de todas as coisas, o Criador de todas as coisas, e tendo sim poder para invadir o seu coração, para tomar o controle da sua vida, ainda assim ele bate a porta, ainda assim ele é educado e ele pergunta: posso usar o seu barco? Posso entrar no seu coração? Só que aí entra a grande questão, porque muitas vezes quando Jesus pergunta para a gente, aí começa aquele medo: mas será que ele vai saber usar o meu barco? Será que ele vai saber mesmo conduzir a minha vida? Porque eu sei, é Jesus, né? É o mestre. Mas será que eu devo confiar mesmo que ele não vai estragar? Ou será que Jesus não vai ficar dando pitaco na minha vida demais? Porque ele pede para entrar no meu coração, mas ele vai pedir para começar a mudar algumas coisas de lugar. Será que eu vou emprestar o meu barco para ele? Será que eu vou permitir que ele entre mesmo? Será que vale a pena? Será que ele não vai me mandar ir para direções onde eu não quero ir? O problema de deixar Jesus entrar em nossas vidas é porque parece que a gente dirige tão bem ela. Será que Jesus vai dirigir tão bem como a gente dirige? Porque afinal, a gente está falando do meu barco. É o meu barco. É aquilo que eu controlo, aquilo que eu sei. Será que Jesus vai dirigir tão bem assim também? Então nós podemos também cair no outro extremo. Será que ele não vai se importar com o meu barco? Às vezes a gente tem o ciúme do barco, mas às vezes o nosso barco também está tão feio, que a gente pensa: será que Jesus não vai ter vergonha de entrar no meu barco? Será que ele não vai se importar com o barco usado, castigado? Será que talvez não tinha uma lancha que ele pudesse subir para pregar? Não? Será que talvez não seria melhor se apresentar em um cruzeiro de luxo? Olha o Roberto Carlos aí que se apresenta, né, nos cruzeiros de luxo. Por que Jesus não sobe num cruzeiro para se apresentar? O meu barco, logo o meu barco. Será que Jesus mesmo, esse homem tão incrível, por que ele está escolhendo o meu humilde barco para se apresentar para essa multidão? E quantas vezes nós impedimos Jesus de entrar em nossa vida, porque nós temos medo, vergonha que ele encontre as imperfeições do nosso barco? Mas Jesus, e se o Senhor encontrar buraco no meu coração? Jesus, e se o Senhor começar a encontrar as imperfeições que existem aqui? E se o Senhor encontrar sujeira? E se o Senhor encontrar as feridas que não foram fechadas ainda? Se o Senhor encontrar os pensamentos que eu tenho? Se o Senhor olhar o meu histórico de pesquisa na internet? E se o Senhor encontrar as músicas que eu escuto quando ninguém sabe? E se o Senhor encontrar os desejos que eu tenho? E se Jesus encontrar a sujeira que existe dentro do meu barco? Será que eu vou emprestar? Meu barco é tão simples, é tão sujo, é tão impróprio para que a estrela da manhã entre. E é exatamente nesse barco, meu irmão, que ele está escolhendo para entrar nessa noite. É exatamente nesse barco, é exatamente na sua humilde vida, no seu humilde coração, que ele quer escolher para se revelar às multidões, como ele escolheu aquele humilde barco. Ele deseja assim, usar o seu coração para se revelar às pessoas. Jesus pede para entrar em seu coração nessa noite. Permita que ele, independente de como esteja o seu barco, entre. Então, quando termina de falar com a multidão, continuando a história, Jesus pede para que Simão leve o barco para um lugar mais fundo do lago. E é isso que Jesus faz quando ele entra na nossa vida. Ele gosta de nos levar para o profundo.
O raso é muito simples. Então Jesus pede para Simão levar o barco para um lugar mais profundo. Então quando eles chegam lá, Jesus fala: lance suas redes aí e pesquem. E agora que parece piada, né? Porque beleza, Jesus, o Senhor entrou na minha vida, permiti que o Senhor entrasse em meu barco, me conduzisse a lugares mais profundos, mas agora o Senhor quer me ensinar a pescar, Jesus. Tudo bem, o Senhor é mestre, o Senhor, né, ensina bem, fala bem, mas o pescador aqui sou eu, né, Jesus? Passei a noite inteira tentando, Jesus, passei a vida inteira tentando resolver meus problemas e o Senhor não é pescador. O Senhor não é pescador. Eu amei a sua palavra, é muito bonito quando o Senhor prega. Eu me emociono quando as pessoas cantam muitas músicas. Eu me emociono com músicas evangélicas. Você é um espelho. Eu me emociono, sim, nossa. Mas poxa, eu sou pescador. A minha vida eu conheço. Eu tentei, não deu certo, Jesus. Eu vivi a vida toda tentando resolver áreas da minha vida que nunca deram certo. Vícios que eu carrego comigo eu não consigo abandonar. Síndrome do pânico, depressão profunda, traumas, medo de abandono, frustrações. Jesus, eu tenho tudo isso comigo, me desculpa, mestre. Eu passei a vida toda tentando resolver de todas as formas, mas simplesmente, Jesus, o mar não está para peixe. Eu conheço, eu sei, não dá certo. Já tentei, não dá mais. Eu já lavei minhas redes, já desisti. Jesus, eu pesquei a noite inteira e não deu certo. Mas Pedro tem uma atitude, ele fala: mestre, eu já pesquei e não deu certo, mas se é o Senhor que está falando, eu vou fazer. Sobre a tua palavra, vamos lá. Afinal também, se der errado, foi o Senhor que falou, né? Não diz isso a Bíblia, mas dá a entender, pelo medo que ele fica depois, quando ele vê o milagre, pela forma com que ele se envergonha, provavelmente, a forma com que ele falou: Jesus, tudo bem, está na sua palavra, né? Sobre a sua palavra, lembrando, sobre a sua palavra, lançarei a rede. Então, se não der certo, Deus, né? Eu sou pescador, né? Tudo bem. Então vai lá. Agora imagine ele chegando lá, faz aquilo que Jesus mandou, e agora imagina aquele silêncio, aquele constrangimento. Lançou a rede, e agora? Simão lança as redes, aqueles minutos eu imagino que se parece uma eternidade, um silêncio constrangedor, o único som ali é o sentimento, baixinho assim de, e se não der em nada? Já passou por um momento da sua vida em que você até foi pela fé naquilo que Jesus mandou, você até obedeceu, mas chegou um momento que você fala: será que vai dar mesmo? Confesso que a gente tem passado por provas todos os dias aqui nesse impacto, porque devido ao clima que nós temos enfrentado, devido ao policiamento que está tendo, a Paraná está quase vazia, e aí quando a gente desceu naquela praça ontem, olhamos para aquela praça vazia, o sentimento do nosso coração é: o mar não está para peixe hoje, será que vai dar certo? Jesus está mandando a gente ir, mas será que essas redes vão voltar com peixe? E a gente vai. E aí hoje a gente chega, e o dia nublado, frio, vamos para o Ciro Nardi, vamos lá, mas será que vai dar? E agora no começo do culto a gente estava aqui, e a Cris ainda perguntou: será que vai vir visitante? A gente, olha, Cris, será? Agora imagina Pedro ali, jogando a rede, aquele silêncio, será que vai vir peixe? De repente, eu imagino ali, dá uma travada, opa, acho que enroscou o barco em alguma coisa, meu Deus, a rede está pesada, enroscou em alguma pedra, ajuda aí, André, pelo amor de Deus, você viu? Não, puxa, André, puxa, Tiago, João, ajuda, vem, meu Deus, a rede está cheia de peixe. Eles veem aquele milagre acontecer, o barco pesado, a rede pesada, eles começam a puxar, o barco não aguenta, chama Tiago, chama João, traz o outro barco, vamos jogar, vamos dividir. Então o barco enche, e aquele momento, peixes vêm de todo lado, e o milagre acontece naquele momento mais extraordinário. Então Simão, constrangido, porque provavelmente alguns segundos atrás não acreditava no que seus olhos agora estavam contemplando. Simão havia acabado de passar pelo segundo teste de Jesus ali, porque primeiro ele emprestou o barco, agora ele obedeceu, e agora naquele momento ele vê aquilo ali acontecer, ele viu o impossível acontecer diante dos seus olhos, e aí ele entra em desespero. Quando nós obedecemos a voz de Jesus, aquilo que parecia não ter mais solução, aquilo que nós pensávamos que nossos olhos nunca iriam contemplar, acontece diante deles. Então, ele se desespera naquele momento, e a gente olha para a nossa vida, irmão. Quantas vezes que a gente está falando: Jesus, eu já tentei me curar sozinho. Jesus está falando: lança a rede. Jesus, eu já busquei ajuda profissional. Lança as redes. Mas Jesus,
O Senhor acha que eu nunca tentei fazer desse jeito? Lança debaixo da minha palavra que eu estou falando, lança as redes. Mas Jesus, não tem ninguém na Paraná, lança as redes. Mas Jesus, o impacto aqui em Cascavel não está rendendo como rendeu em outros lugares, lança a rede. Jesus, a ação social podia ter tanto mais gente chegando aqui, lance as redes, meu irmão. Lance as redes sobre a tua palavra. A obediência nos faz viver o impossível, e quando nós obedecemos ao Senhor, Ele realiza os milagres transformadores em nossa vida. E aí nossos sentimentos começam a ficar confusos mesmo. Eu imagino uma mistura de alegria por ver aquele milagre, com o medo, aquela vergonha de, nossa, eu não acreditava que era possível. Eu estou muito espantado porque eu nunca vi algo assim. Estou muito feliz porque agora eu tenho sustento. Participei desse milagre, mas também estou muito constrangido, porque eu não mereço isso. E aí ele fala: Senhor, se afasta de mim porque eu sou pecador. Senhor, se afasta de mim porque eu não acreditei. Se afasta de mim, Senhor, eu sou pecador, eu não mereço essa chance. Eu não mereço o resultado dessa pesca, porque eu duvidei. Eu não mereço essa cura, porque eu sei que eu posso falhar de novo. Eu me conheço, Jesus. Eu sei que o Senhor pode curar o meu coração, mas eu sei que eu posso cair no mesmo pecado de novo. Se afasta de mim. Essa mistura de sentimento. Mas então naquele momento Jesus olha nos olhos dele e fala: ei, Simão, não tenha medo. Simão, eu sei que você duvidou. Simão, eu sei que você vai ser impulsivo e vai falar muitas coisas erradas muitas vezes. Simão, eu sei que você vai me negar. Simão, eu sei que quando eu for e eu voltar, você vai voltar a pescar com medo de voltar ainda para a velha vida. Simão, eu sei. Mas eu estou falando aqui com você agora, não tenha medo. Eu sei que você vai desistir, eu sei que você vai falhar, mas não tenha medo. E agora então veio o convite. De agora em diante, eu quero te fazer pescador de homens. Agora vem a proposta mais estranha. Espera aí, Jesus, deixa eu ver se eu entendi aqui. O Senhor quer que eu deixe de ser pescador para ser pescador. O Senhor quer que eu deixe de pescar peixe para pescar homem. Parece agora o trocar 6 por meia dúzia, mas isso não é trocar 6 por meia dúzia. Isso é trocar 6 pela eternidade. Pedro fez a melhor troca que ele poderia fazer na vida dele, porque naquele momento ele abandonou tudo que ele tinha e seguiu o mestre. Jesus, eu quero sim ser um pescador de homens. Jesus está te chamando para continuar aquilo que Ele começou. Você não está trocando 6 por meia dúzia, você está trocando 6 pela eternidade. Jesus estava levando Simão para um outro nível, levando ele para um outro patamar, abrindo seus olhos para uma nova perspectiva de vida. Agora ele não vivia só pela vida terrena, ele vivia pela eternidade, uma vida com um propósito. A salvação chegou na sua vida, agora você é um novo homem, com um novo propósito. Para você viver isso, você precisa seguir os passos de Simão. Então, no versículo 11, e arrastando eles o barco para a praia, deixando tudo, os seguiram. Para seguir a Jesus, para viver uma vida de eternidade, você precisa deixar tudo para trás. Seu barco era precioso, você vai ter que deixar para trás. Suas redes eram preciosas, deixe para trás. Não estou falando para você abandonar sua família, seu emprego, sua faculdade, mas Jesus está convidando você para fazer dele a maior prioridade da sua vida. Você não precisa abandonar o que você faz, o que você vive, mas Jesus precisa ser a prioridade da sua vida. Trocar os 6 pela eternidade. Jesus faz um convite naquele momento que muda a vida daquele homem, daqueles homens. Mas eles precisaram passar por alguns testes. Em primeiro lugar, eles precisaram entregar o barco. Você confia o barco, você confia a direção da sua vida para Jesus? Se Jesus te mandar ir para um outro lugar, se Jesus te mandar se afastar da praia, se Jesus pedir para que você dê a direção do barco na sua vida, você vai entregar o barco? Jesus, então, pede mais uma prova de obediência. Lance suas redes. Ah, Jesus, mas eu não pesquei nada a noite inteira. Lance suas redes. Meu irmão, eu sei que muitas vezes é difícil sim. É muito difícil, é cansativo, às vezes é desanimador. Parece que as coisas não vão para frente, parece que não sai do lugar, parece que o mar não está para peixe. Mas glórias a Deus pela vida do Felipe que está aqui nessa noite. Glórias a Deus pela vida de cada pessoa que foi tocada pelo Evangelho durante esse final de semana. Glórias a Deus por cada vida que ainda tem a semente plantada em seu coração, e isso vai gerar frutos na vida delas. Que em nome de Jesus nós possamos permitir que Jesus entre no nosso barco, permitir que Ele nos direcione a um lugar mais profundo, que nós possamos obedecer a ordem, a voz de Jesus, e que nós possamos de fato segui-lo, abandonando nossos conceitos,
abandonando nossas certezas, abandonando nossos prazeres, abandonando nosso conforto. Se tem uma coisa que a gente tem abandonado nesses últimos dias é conforto, né? O pessoal tá dormindo um em cima do outro, acordando todo atropelado, correndo um para tomar banho, no outro canta. Mas o privilégio de viver a vontade de Deus não tem preço. Se você foi tocado por essa mensagem, não deixe de curtir esse vídeo. Inscreva-se no nosso canal no YouTube e assim você pode ter acesso a mais mensagens como essa para edificar a sua vida. E se você deseja fazer parte da nossa igreja e ter mais acesso às nossas informações e novidades, é só você baixar o nosso aplicativo no seu celular. Baixe gratuitamente. É só você abrir a loja virtual no seu celular e digitar IBI Cascavel. Ali você baixa o nosso aplicativo e tem mais acesso às nossas novidades e faz parte dessa família também. Deus te abençoe e um grande abraço.